Tudo começou 3 anos antes, em 1963, quando o proprietário da Ford, Henry Ford II, ficou sabendo que Enzo Ferrari estava pensando em vender sua marca de carros de rua. O americano logo se interessou pelo negócio, abordou o italiano e gastou alguns milhões com advogados e contadores, realizando auditoriais e tudo mais que é preciso para uma aquisição desse nível. Só que, na fase final de negociações, a Ferrari começou a mostrar uma insatisfação. O italiano queria manter total controle sobre a equipe de competição, só que a Ford queria colocar no contrato que ele não poderia correr as 500 milhas de Indianápolis, já que a marca americana não queria como competidor por lá. A Ferrari então resolveu cancelar a negociação e deixou Henry Ford furioso e sedento por uma vingança que desse uma lição no italiano. Ele logo viu que mais doeria em seu rival uma derrota dentro de uma pista de corrida, preferencialmente na Europa, com a escuderia de Maranello vinha dominando Le Mans no início dos anos 60. Ficou claro para Ford que um triunfo retumbante na prova de La Sarthe teria um bom retorno de marketing para sua empresa e um tapa na cara da Ferrari. Sendo assim, a Ford começou a correr atrás de um parceiro para desenvolver seu novo carro na Europa e entrou em negociações mais avançadas com a Lotto, Lola e Cooper. A primeira já era uma das parceiras dos americanos em outras categorias, mas o proprietário Colin Chapman não se empolgou muito com a ideia, além de temer perder o foco de sua equipe e seus projetos principais como a Fórmula 1. Ele tinha dúvidas se tinha uma estrutura adequada, assim perdeu o preço alto demais, que lhe seria obviamente negado, além de exigir que um futuro carro fosse batizado de Lotus Ford. A Cooper não tinha experiência com carros GT e protótipo, então acabou sendo descartada pelos próprios executivos da Ford. A escolhida foi a Lola, de Eddie Broadley, que vinha crescendo bastante no mercado europeu como construtora tanto de monopostos como carro esporte, e que já vinha trabalhando com motores Ford em seu MK6. No entanto, o acordo excluiu a empresa Lola, se tornando uma parceira direta da Ford com a Broadley, que supervisionaria o desenvolvimento do novo modelo e teria um compromisso com os americanos apenas por um ano. O carro continuou competindo na temporada internacional de Endurance, com resultado muito longe dos esperados. Foi então que a Ford resolveu colocar outro nome no comando do projeto, Carroll Shelby, ex-piloto. O texano estava ganhando espaço no automobilismo americano, como projetista e desenvolvedor de carros de competição. Sobre seu comando veio a primeira vitória do modelo, na Daytona 2000 de 1965, com os pilotos Ken Miles e Lloyd Ruby. Um mês depois, Miles e Bruce McLaren ficaram em segundo nas 12 horas de Sebring, porém nada de triunfo fora dos Estados Unidos. Mesmo assim, Shelby seguiu com o desenvolvimento para 66 da evolução do modelo, conhecido como Ford GT Mark II, usando motor de 7 litros. O novo carro venceu as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring e dessa vez chegou como um dos favoritos alemães. Tradicionalmente, o Clube do Oeste, organizador das 24 horas de Le Mans, tem um convidado especial para dar a largada da prova. Dessa vez a pessoa foi chamada, foi simplesmente Henry Ford II, o que tornava a ocasião ainda mais especial para a marca americana em território europeu. Equipes e pilotos foram surpreendidos por uma garoa que começou a cair instante antes da largada. Assim, logo às primeiras voltas, os carros tiveram que ir aos boxes para trocar de pneus, causando uma confusão na classificação. Algumas horas depois, a chuva apertou e causou tensão ao cair da noite. Aos poucos, os concorrentes começaram a sofrer com os problemas, principalmente a nova Ferrari 330 P3, que tiveram superaquecimento e abandonaram. O Chaparral 2D, que fez um bom início da prova, também ficou pelo caminho. E na metade da corrida, os Ford GT já dominavam as 4 primeiras posições. A dupla formada por Dan Gurney e Jerry Grant estava na ponta quando a equipe mandou os Ford começarem a diminuir o ritmo para garantir o resultado. Porém, Ken Miles e Denny Hulme no outro MK2 não obedeceram e seguiram apertando o ritmo em busca da vitória. Os líderes acabaram abandonando a prova por conta de uma junta do motor estourada, o que começou a causar apreensão entre os integrantes da Ford. No trecho final da prova, vendo que a vitória estava no papo, a equipe, querendo usar a ocasião como publicidade, questionou os comissários da ACO se seria possível causar um empate entre seus carros ao cruzarem a linha de chegada. A resposta foi que o regulamento previa que, nesse caso, o carro tivesse largado mais atrás no grid, seria declarado vencedor por ter andado uma quilometragem maior. Mesmo com a resposta,
Querendo uma foto histórica, o chefe da equipe ordenou Miles e McLaren a cruzarem junto à linha de chegada, o que significaria que o primeiro teria que abrir mão da vitória. Assim, a Ford conseguiu sua foto, e a dupla neozelandesa Bruce McLaren e Chris Amon ficou imortalizada pela conquista da vitória por terem largado 20 metros atrás de Miles e Hulme, que lideravam a corrida até então. Há quem diga também que, na verdade, essa polêmica sobre o regulamento nem precisou ser discutida depois da prova, já que McLaren deu uma pequena acelerada para cruzar a linha de chegada na frente no último segundo, como as imagens realmente comprovam. Miles, para provar que não estava conformado com a decisão, ainda tirou um pouco o pé na chegada, para os carros não chegarem totalmente juntos, dando uma cutucada em seus chefes. O inglês ficou tão frustrado com a decisão que chegou até fazer um protesto formal contra a própria equipe e foi rejeitado pela ACO. Além de perder a vitória em Le Mans, ele deixou passar a chance de ser o primeiro piloto da história a vencer nas provas de Le Mans, Daytona e Sebring, as três maiores corridas do Endurance Mundial. No mesmo ano, algo que até hoje nunca foi realizado. O inglês acabou morrendo em um acidente apenas 2 meses depois, quando estava... Existe um ponto a 7.000 RPM em que tudo some. A máquina fica sem peso, desaparece. E tudo o que resta é um corpo se movendo pelo espaço e pelo tempo. 7.000 RPM é onde você encontra isso. Você sente chegando, se aproxima perto do seu ouvido. Isso remete a uma pergunta. A única pergunta que importa. Quem é você?